Bem-vindos à aula 1 de Web Design em HTML. Hoje veremos os princípios de Web Design, a introdução ao HTML, um pouco da história do HTML e a configuração do programa que iremos utilizar para programação em HTML. Bom, vejamos então. O HTML não é uma linguagem de programação. Ele não é considerado uma linguagem de programação. Ele é considerado uma linguagem de marcação. Isso porque a linguagem HTML não manipula dados e variáveis. Ou seja, ela não armazenando em banco de dados, não faz cálculos e nada do tipo. Então, ela é basicamente uma linguagem estrutural e de formatação, de apresentação. Então, ela é muito importante para a construção de páginas de internet, para a web, de websites, mas ela não é considerada uma linguagem de programação, como Java, JavaScript, e assim por diante. Então, o que é o HTML? Como se programar em HTML? Tá? Primeiramente, como fica essa pergunta, né? Como acessamos um site? O que precisamos fazer para acessar um site? Lógico, além de ter internet. Utilizamos os navegadores, browsers. Então, entendam os navegadores, seja ele Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer ou qualquer outro, como interpretadores. Assim como o programa, quando é programado em alguma linguagem de programação, ele necessita ser compilado e ser empacotado para que depois seja feita uma instalação e assim por diante, a linguagem HTML ela precisa de um interpretador, de um tradutor. E esse tradutor é o navegador que utilizamos para acessar a internet. Então, digitamos lá o endereço, ele vai acessar as páginas de programação e ele acaba traduzindo essas páginas no que a gente vê, que são os sites. Então, por trás de cada site tem uma linguagem de programação que podemos inclusive visualizar no próprio navegador, como veremos nas próximas aulas. Então, por trás de cada site há várias programações. Geralmente não é só o HTML. É o HTML como uma linguagem estrutural, básica, é necessário entendê-la. Depois, uma linguagem chamada CSS, ou linguagem de estilos, ela que vai apresentar a formatação do site a nível de cores, fundos, formatação, inclusive das estruturas que a gente vai criar no HTML. É uma das linguagens mais usadas juntamente com o HTML, também básica e essencial. Veremos no curso após o HTML a programação CSS. E outras, como JavaScript e assim por diante, para apresentar animações, entre outras coisas, no nosso site. O HTML é uma sigla, significa linguagem de marcação de hipertexto, Hypertext Markup Language. Então, ela foi criada pelo Tim Berners-Lee. Logo, eu já vou apresentar aqui a foto dele. Mas, basicamente, o HTML ele pode ser programado, inclusive, em um bloco de notas, porque ele é um arquivo de texto que possui marcações que são interpretadas pelo navegador, como veremos na prática. Ele é texto puro, então são arquivos muito leves. Claro que não vamos utilizar o bloco de notas, porque faltam muitos recursos no bloco de notas, dificultaria a programação. Veremos como hoje instalar o programa e configurar ele da maneira correta para que a gente possa utilizar e programar de maneira fácil, intuitiva e também aprender os códigos de programação. Então, como eu comentei, o criador do HTML é o Tim Berners-Lee. Ele era um físico, trabalhava num centro de pesquisas, especificamente um acelerador de partículas, com aceleração de partículas, e ele necessitava, havia muita comunicação para fins acadêmicos entre universidades, e ele necessitava de uma linguagem um pouco mais robusta, porque naquela época era somente texto. Ele precisava muitas vezes enviar imagens e algo do tipo, e ele acabou implementando o que já existia, acabou aperfeiçoando e criou assim uma linguagem que suportava imagens, entre outras coisas, formatações, e criou as primeiras versões de HTML e que até hoje é utilizado. E aí, claro, ele criou a versão 1.0, mas hoje utilizamos a versão 5.0. Muitas melhorias foram feitas até então, seguindo a versão 2.0, 3.0, a 4.0, que por muito tempo foi usado, a 4.1, também
uma vertente dessa linguagem HTML, que é a XHTML, foi muito utilizada também numa época antes de existir a versão 5 que estamos utilizando no momento. Tá? Para vocês terem uma ideia, a versão 1.0 do Tim Berners-Lee foi oficial em 93, tá? Surgiu em 93, a versão 2.0 em 95, 2 anos depois. Em 2004, a versão 4, que foi uma das mais utilizadas. Até hoje utilizamos ainda trechos de códigos da versão HTML4 e atualmente a versão 5. E todas essas melhorias, todos os sites, na verdade, passam por uma espécie de validação. Então, várias empresas se uniram para analisar essas melhorias, ver se elas são viáveis ou não. E essas empresas são chamadas de consórcio, o que forma hoje o W3C. O W3C ele é então uma instituição em que ela é feita de várias empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia, e são atribuídas então algumas normas para que o site eles possam ter uma qualidade. Claro que nenhum site é obrigado a seguir as normas da W3C, mas claro que entende-se que se ele seguir essas normas de programação, os códigos estiverem respeitando essas normas de programação recomendadas pelas W3C, faz com que ele tenha uma qualidade melhor, uma segurança melhor a nível de apresentação. E existem validadores na internet que analisam o código e apontam alguns erros ou não. E caso não haja erro, ou seja, caso o código seja validado, ele pode inclusive receber esses selinhos que vocês estão vendo do W3C. Em relação a editores, vamos à prática então. Existem vários editores de HTML que facilitam a linguagem de programação. Como eu comentei, o próprio bloco de notas pode ser utilizado, mas não convém. Utilizaremos o Notepad++ ou ++. Ele é um software de código aberto, totalmente gratuito. Existe a versão em português e tanto para Linux quanto para Windows, diversas plataformas, ele é multiplataforma. Então, ele é um software leve e é o que eu aconselho para quem está aprendendo e tem o primeiro contato com HTML. Claro que a nível de produtividade existem outros programas pagos bem melhores. A um exemplo, eu cito o Adobe Dreamweaver, que vocês estão vendo na lista. Ele tem recursos de autocompletar, te dá trechos de códigos prontos. Então, a nível de produção, de produtividade, de velocidade de entrega, ele acaba tendo algumas vantagens. Tá? A nível de aprendizado, não. Agora, a nível de produtividade, ele é bem melhor. A desvantagem é que ele é pago. Tá? E existe uma versão gratuita da Adobe, que é a empresa que faz o Dreamweaver e também faz outros softwares, como o Photoshop, que é o Adobe Brackets. O Adobe Brackets ele é também muito bom, embora não seja tão conhecido como o Notepad++, por exemplo. E existem muitos outros, como o NVU também, com versões para Linux, também não são tão conhecidos. Aqui eu coloquei uma foto do Adobe Dreamweaver. Notem que ele tem lá toda uma interface dark, né, uma interface mais escura para não para ter algo mais agradável de programar, não ferir os olhos com a luminosidade da tela. Inclusive, isso é uma coisa que pode ser configurada. Eu posso colocar uma versão mais clara para a interface. O Brackets, bem parecido com o Adobe Dreamweaver. E o Notepad++, em que o símbolo é inclusive um camaleãozinho com um lápis. Tá? Eu deixei o link aqui que a gente vai utilizar para poder fazer o download dele. Tá? Esses links de download eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam acessar facilmente. Mas eu vou colocar aqui esse link no meu navegador e percebam que eu já tenho aqui os links de download. Atualmente a versão mais recente, no ano de 2021, que eu estou gravando o vídeo, é 8.1.7. É esta que eu vou fazer o download e instalar. Quando eu clico ali na primeira opção, eu tenho a versão de 32 bits e a versão de 64 bits. Tá? Como eu estou utilizando o computador de 64 bits, eu vou baixar a instalação, aqui um installer de 64 bits. Tá? Então vou abrir aqui, confirmar a instalação.
Ele já está no português brasileiro, vou só dar um OK, é uma instalação bem simples, tá? Concordo com os termos, próximo, tá? Aqui vou deixar o padrão também, certo? Vou criar um atalho na área de trabalho, que é o Create Shortcut, e vou instalar. Pronto. Quando eu der um concluir, ele já vai abrir para mim o Notepad++ e vamos ver a interface dele. Aqui está ela. Tá? Ele é um programa muito simples, tá? Muito simples. E algumas configurações podem ser feitas para melhorar ainda mais a produtividade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem ser implementadas nele. Inclusive, eu já tenho instalado algumas coisas, mas eu vou mostrar mesmo assim como é feita a instalação, tá? Para melhorias ainda maiores do programa e dar algumas dicas também de usabilidade. Uma das coisas que pode ser feita é em relação à configuração de estilos. Aqui, tá? Lá em configurações, configurador de estilos. Então, na barra de menus tem as configurações, certo? Configurador de estilos. Se eu clicar aqui, eu posso configurar várias coisas aqui. A fonte, o tamanho da fonte que aparece aqui no meu programa. Então, se eu colocar um 16 aqui, vocês vão notar depois, quando eu salvar, que as letras vão aumentar. Depois eu mostro para vocês também como se faz para aumentar de outras formas, tá? Mas é bem interessante essa opção que ele dá aqui de configuração de estilos para personalizar aqui o programa, tá? Ele tem algumas ainda configurações salvas de estilo nele, ó, nessa lista aqui. Tá? Então aqui ele tem fundos mais escuros, mais claros, de pré-configuração. O default é o fundo branco, com letras pretas, mas eu tenho também algumas opções aqui mais escuras, né? O fundo black, escuro com a letra branca. Né? Então, aqui existem os sistemas que vocês podem escolher livremente o que melhor agradar vocês. Tá? Vou deixar o padrão mesmo, certo? Uma forma de aumentar as letras é segurando a tecla Ctrl e usando o scroll do mouse. Rolando para cima vocês vão aumentar a letra e rolando para baixo vocês vão diminuir. Então, até mesmo para vocês poderem visualizar melhor o meu código, eu vou aumentar um pouco aqui esse arquivo inicial aqui, as melhorias que existiram nas versões, tá? Serve como exemplo. Então, sempre abre aqui nesse arquivo. Vou usar aqui como exemplo para a gente poder ir configurando, certo? Outra coisa, lá no menu configurações também preferências. Aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode fazer antes de usar o Notepad++. Então, configurações preferências. Aqui eu tenho o idioma português brasileiro. Posso mudar o idioma por aqui, certo? Eu tenho alguns itens aqui que mudam a aparência dos meus ícones. Então, se vocês verem aqui essas opções da barra de ferramentas, percebam que eu tenho ícones pequenos e ícones grandes. Ó, ele vai mudar a aparência dos ícones aqui da minha barra de ferramentas, que fica embaixo da barra de menus. Olha lá. Tem alguns itens aqui, tá? Eu vou deixar o padrão, certo? Mas também vocês podem escolher o que vocês quiserem aí para poder o que mais lhe agradar aí a vocês na programação, certo? Outros itens importantes aqui, eu vou pular alguns e vou partir direto para os mais importantes, certo? A gente pode basicamente deixar quase tudo como padrão. O que a gente pode mudar, e eu aconselho vocês a mudarem, é aqui em preferências linguagem. Tem uma lista aqui. Na linguagem, ele vai aparecer várias linguagens que ele suporta para programação. PHP, C, C Sharp, Java e assim por diante. A gente vai desabilitar muitas delas e deixar algumas somente. O HTML e o CSS a princípio.
Então, isso, infelizmente, é algo que tem que ser feito manualmente. Eu vou desabilitar um por um, vou selecionar aqui um por um e vou clicando na seta para passar para o outro lado. Quando eu faço isso, eu estou desabilitando, eu vou deixar o HTML desse lado, XML eu tiro. Infelizmente, eu não consigo selecionar mais de um, tem que ser manualmente mesmo, um por um. Tá? Existem muitas linguagens. Tá? Caso vocês queiram programar depois, vocês podem passar daqui para lá. Tá? Eu já vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo isso. Vou deixar HTML e CSS somente. Tá? O resto das linguagens, tudo, eu vou transferir para o lado direito. Com essa setinha, selecionando aqui a linguagem e transferindo para o lado direito. Quando eu faço isso, na hora de salvar, eu acabo limitando. Fica muito mais fácil de salvar o arquivo no tipo correto, certo? Então eu vou fazer isso. Aconselho que vocês façam. E vou pular o vídeo para quando tiver tudo pronto, eu já mostro para vocês como ficará. Pronto, deixei só HTML e CSS, o resto tudo passei para o lado direito. Vocês vão entender na aula 2 o porquê que eu fiz isso, certo? Mas aqui, outra configuração legal de se fazer é aqui em autocompletar, pessoal. Autocompletar, algumas opções de auto-inserir estão desmarcadas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou marcar todas essas opções aqui que vocês estão vendo. Isso vai facilitar bastante o meu fluxo de trabalho lá na programação, depois que eu começar a programar em HTML, certo? No mais, o resto pode ser deixado tudo como padrão, certo? Outra opção interessante aqui, posso fechar já, e vou fechar aqui inclusive esse arquivo aqui de exemplo, é a questão da quebra de linha. Tá? Então tem um botão aqui que está desabilitado. Esse botão está do lado do P aqui, ó, quebrar linhas automaticamente. Deixem ele sempre habilitado, certo? Ele também está aqui no item visualizar, quebrar linhas automaticamente. Esse item tem que estar marcado, certo? Isso vai facilitar bastante também a programação mais adiante. Antes de instalar algumas melhorias, porque a gente só configurou ele do padrão, por que utilizar ele além de ele ser gratuito multiplataforma? Ele tem o recurso de abas, ou seja, eu posso programar várias páginas, eu posso criar um arquivo novo e vou criando arquivos novos e cada aba dessa pode ser um arquivo e uma página diferente de HTML que eu vou programar. Isso facilita bastante, eu posso abrir várias abas aqui e programar várias abas. Outra coisa é que ele tem recuperação de arquivo, então se eu fizer alguma digitação aqui e fechar o programa, mesmo sem salvar, quando eu abrir novamente o programa, vou ver aqui. Olha só, eu não salvei, ele abriu, ele fez um auto backup. Ele criou um backup automaticamente da última coisa que eu criei, que eu digitei. Olha que interessante. Então, pô, se tem algum problema que tá te acontecendo, tu digitou alguma coisa, faltou luz, qualquer imprevisto que deu, travou o teu computador, a próxima vez que tu abrir o Notepad++, mesmo se tu esqueceu de salvar, ele tem essa recuperação automática. Isso é muito, muito legal e muito bom, tá? Além de ele ter muitas opções de personalização e muitos plugins, como a gente vai ver agora. Dois plugins que eu acho muito importantes vocês terem instalados, tá? E a gente vai ver também na aula 2 como utilizá-los. O JN Notepad++ plugin. Como se instala plugin? Basicamente duas formas, uma maneira automática e uma maneira manual. Esse primeiro plugin, o JN, a gente vai instalar de forma automática. O Zencoding a gente vai instalar de forma manual. Tá? Mas ambos são importantes de se instalar. Eu vou instalar primeiro o JN e depois o Zencoding, nessa ordem. Então, como é que eu faço para instalar o plugin aqui? Em Plugins, na aba Plugins, Gerenciador de Plugins. Aqui. Eu já tenho o JN instalado, tá? Mas no gerenciador de plugins vai abrir esta janela aqui, em que se eu pesquisar aqui, eu posso colocar aqui, digitar JN, ou aqui na lista, ele tem uma lista enorme de plugins, de ferramentas adicionais, eu vou buscar o JN. JN, o nome dele é JN, bem como está aqui, ó, JN Notepad++ plugin.
marquem esta opção e cliquem em instalar. Somente isso. Ele vai instalar automaticamente e vocês sabem que o plugin ele foi instalado corretamente quando aparecer aqui na aba plugins, JN plugin. Tem que aparecer aqui, beleza? Feito isso, eu vou partir para a instalação do Zencoding. O Zencoding, vocês conseguem instalar nesse link, encontrar nesse link, que eu vou colocar também na descrição do link. Então, eu vou entrar aqui no link. Pronto. Vai abrir esta tela aqui do Google Code, arquivos do Google Code. Ele tem o Zencode para vários programas, vários editores de HTML, tá? Dreamweaver, inclusive. Ó. Eu vou baixar aqui o Zencode Notepad++. Este aqui que vocês vão baixar. Zencode Notepad++. Tá? Clicar nele e salvar. Vou salvar o arquivo aqui na minha área de trabalho. Certo? Ele vai baixar o arquivo compactado. Eu vou abrir este arquivo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descompactar, extrair esses arquivos aqui, tá? Para uma pasta que eu vou mostrar para vocês especificamente. Que pasta é essa? Lá na pasta, lá no itens plugins aqui, ó, lá no Notepad++, no menu plugins, tem aqui um item abrir pasta de plugins. Tá vendo aqui? Quando eu for aqui, ele vai abrir diretamente a pasta que eu tenho que colocar estes arquivos. Então, esta pasta aqui, que ele abriu para mim, quando eu fui naquela opção de menu lá, é a pasta que eu tenho que arrastar e extrair estes arquivos aqui. Ó. Eu já tenho eles, tá? Eu vou substituir. Tá? E depois de ter feito isso, de colocar aqueles arquivos nessa pasta, basta reiniciar o programa, o Notepad++, fechar e abrir de novo. E quando vocês fecharem e abrirem de novo o Notepad++, vocês vão ver que algumas opções do menu apareceram que não tinham, que são estas aqui, ó, o Zencoding. Ó. Vou mostrar para vocês depois para que ele serve na aula 2. Então, já estamos com a plataforma de programação instalada, com o nosso editor HTML instalado, Notepad++ instalado e configurado, pronto para programarmos os primeiros códigos, que veremos então na aula 2. Aguardo vocês na aula 2, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem e se curtiram aí a primeira aula, também deixem um recado, indiquem para amigos que estão a fim de entender um pouco sobre o assunto e se inscrevam no canal, ativando o sininho também para se manterem informado das novidades. Grande abraço e até a próxima aula.